A Fórmula 1 retorna nesse fim de semana na Bélgica e hoje eu vim aqui apresentar alguns motivos para a gente prestar bastante atenção nessa corrida. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. No vídeo de hoje vamos falar um pouco aí sobre a próxima etapa da Fórmula 1, o GP da Bélgica, que acontece neste fim de semana, e listar alguns dos principais motivos para a gente prestar atenção na corrida, tal como eu fiz na última, no GP da Hungria, que foi realizado algumas semanas atrás, foi a última prova antes do período de férias, e eu estou aqui para falar um pouco do que a gente pode prestar bastante atenção. Vou separar em 5 tópicos. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro, que é claro, não poderia deixar de ser a disputa de título entre Lewis Hamilton e Max Verstappen e ver quem vai levar vantagem em Spa-Francorchamps. O momento do campeonato mudou completamente, agora a Mercedes tomou as rédeas tanto no Mundial de Pilotos com Hamilton quanto no dos construtores, e a Red Bull, que pela maior parte da primeira metade da temporada parecia ter o melhor carro, agora precisa correr atrás do prejuízo, especialmente depois das duas provas horrorosas que eles tiveram aí na Inglaterra e na Hungria, especialmente o Verstappen batendo com o Hamilton em uma e na outra chegando apenas no nono lugar depois de ser abalroado, é claro, na largada lá no Hungaroring. Então é uma prova muito interessante, primeiro porque a Mercedes tem talvez o primeiro grande teste, quem sabe, de mostrar o quanto as atualizações do carro foram efetivas, porque a Mercedes lançou um pacote de atualizações antes do GP da Inglaterra e em termos de competição pura não pôde utilizar, porque a Red Bull acabou tendo infortúnios, tanto com o Verstappen quanto com o Pérez nessas duas corridas, ela acabou meio que disputando sozinha, em termos de você ter a disputa Red Bull e Mercedes, a Mercedes não teve a Red Bull para competir, claro, ganhou com o Hamilton na Inglaterra, o Hamilton viria a ter um pódio também na Hungria, numa corrida que a Mercedes errou e que ele deveria ter vencido se não fosse a chamada tardia de pit stop dele, Então vai ser interessante ver a questão de desempenho bruto dos dois para ver o quanto que a Mercedes realmente melhorou, se a Mercedes está realmente à frente da Red Bull, como a classificação indica em termos de desempenho. Para a Red Bull vai ser interessante porque eles estão com as costas agora nas cordas, A gente não esperava talvez falar isso depois daquela rodada espetacular que eles tiveram na Áustria, as duas corridas imensamente dominadas pelo Verstappen, mas a situação mudou, agora a Red Bull precisa juntar os cacos de tudo que sobrou e correr contra o tempo nessa reta final de temporada para, claro, tentar garantir esse título, estender essa briga. No momento a vantagem do Hamilton para o Verstappen é de 8 pontos e agora o Verstappen cabe a ele se comportar da melhor forma possível e seguir performando o que ele já veio performando antes para, quem sabe, conquistar esse primeiro título mundial ao fim da temporada. Segundo fator interessante, previsão do tempo. Spa-Francorchamps tem previsão de chuva, especialmente para sexta-feira e sábado. No domingo a temperatura a temperatura segue baixa, mas as chances de chuva estão um pouco mais baixas. Mas vai ser interessante ver a forma com que a chuva pode interferir no acerto dos carros, pensando na sexta-feira, já que agora a gente está falando de um período onde os treinos livres são mais curtos, para essa temporada, deixaram de ser treinos livres de 90 minutos para serem treinos livres de 60, então você ter talvez o circuito molhado pode interferir na forma com que as equipes vão encontrar os respectivos acertos até a classificação, e isso pode prejudicar bastante na questão dos programas que cada equipe pode realizar a respeito do circuito de Spa-Francorchamps, As equipes sempre usam os treinos livres para fazer suas simulações de corrida, de classificação. Na chuva eles evitam se arriscar muito, então isso pode interferir. Às vezes tem uma equipe que vai ter uma dificuldade de encontrar algo novo no acerto, ou às vezes a equipe que vem com um acerto um pouco piorado não vai ter tanta chance de melhorar. Então vai ser bastante curioso ver, caso a chuva caia, como ela vai interferir. E é claro, na classificação é sempre um fator bastante interessante a chuva. A gente lembra, em 2018 teve uma classificação com um pouco de chuva, a gente viu a Force India, que já era Racing Point, já tinha sido comprado pelo Lawrence Stroll, virou Racing Point, Force India naquela época, colocando Esteban Ocon e Sérgio Pérez na segunda fila. Então vai ser interessante ver como vão ser o comportamento dos carros, especialmente a forma como a chuva pode bagunçar, quem sabe, o grid para a corrida de domingo. Então prestemos bastante atenção no clima, especialmente na sexta e no sábado. Terceiro motivo interessante, prestar atenção no fim de semana de Mick Schumacher. É claro que o Mick Schumacher não deve pontuar com a Haas ou coisa parecida,
mas é um fim de semana marcante para ele, já que nesta semana completamos 30 anos da estreia do pai dele, o Michael Schumacher, na Fórmula 1, e é claro, no meio de todas essas comemorações, essas celebrações, esses tributos ao Michael, sempre vai ser interessante ver como o Mick vai se comportar nesse fim de semana. Ele parece ser um cara muito tranquilo a respeito das coisas, com certeza está curtindo bastante esse momento, e a Bélgica, curiosamente, é uma pista que tinha um valor muito especial pro Michael, né? Então ele estreou lá em 91, a primeira vitória dele na Fórmula 1 vem lá em 92, e em 2004 foi quando ele conquistou o heptacampeonato mundial, foi a prova onde ele garantiu o título. O Mick já andou lá na Fórmula 3 e também na Fórmula 2, teve bom desempenho, inclusive, na Fórmula 3, então acho que quem sabe essas coisas podem baixar para o Mick Schumacher tentar desempenhar de uma forma melhor, ele que vem numa temporada difícil, não só porque a Haas é uma equipe muito ruim, mas ele mesmo vem cometendo bastante erro. A gente até pensa que algumas vezes ele bate tanto quanto o Mazepin, então vai ser uma prova interessante para ele, justamente por esse valor sentimental que tem, então acho que vale a pena a gente prestar atenção no Mick Schumacher nesse fim de semana. Quarto motivo que a gente precisa prestar bastante atenção, Pierre Gasly, porque também é um fim de semana bastante marcante para ele, já que foi na Bélgica em 2019 que um dos melhores amigos do Gasly, o Antoine Hubert, faleceu em um acidente na Fórmula 2, no circuito de Spa, e foi justamente na primeira corrida do Gasly de volta a Toro Rosso, depois de ele ter sido rebaixado pela Red Bull. Lembro que ele andou muito bem naquela corrida, então é uma pista também que tem um valor sentimental interessante para o Gasly, e talvez com o motor Honda aí vigorando, quem sabe ele pode também mirar um bom resultado. A gente lembra que o Gasly, em uma pista de alta velocidade que foi o Azerbaijão, ele conseguiu um pódio. Então vai ser interessante ver se a AlphaTauri vai se encaixar bem juntamente da pista e como o Gasly vai desempenhar. O Gasly é um piloto que ele mostra ter um emocional muito forte, né, especialmente pelas várias barras que ele precisou encarar na carreira dele. Ele poderia muito bem ter sido um piloto que teria a carreira degringolada e estaria correndo fora da Fórmula 1 hoje, mas não, ele se mantém muito bem, se mantém um cara muito firme, então vai ser curioso ver como ele vai desempenhar nesse fim de semana, ansioso para ver o que o Pierre Gasly tem a mostrar. Quinto e último motivo do nosso vídeo de hoje é ver quem vai completar o pódio, né? Acho que a gente espera, é claro, que Hamilton e Verstappen fiquem nas duas primeiras posições, mas eu acho que o pódio desse GP da Bélgica está bastante aberto, porque o Valtteri Bottas, que vive um momento até de uma certa... É claro, falar em alto depois do que ele fez na Hungria é complicado. Mas ele que vive um momento até ok na Fórmula 1, digamos assim, tem uma punição pelo que ele aprontou na Hungria logo na largada, 5 posições do grid. E o Bottas, notoriamente, é um piloto com dificuldade de se recuperar durante as corridas. Então já tiveram... Claro, tem corridas que o Bottas caiu para a última. A gente lembra daquela no Azerbaijão que ele chegou a tomar uma volta depois de um acidente com o Raikkonen e chegou em segundo. Mas o Bottas não tem um histórico tão forte de recuperações ao longo de corridas, então esse terceiro lugar vai estar um pouco aberto e para vários pilotos, né? Então pode ser que o Lando Norris volte ao pódio, seria um pódio interessante para a McLaren tentar recuperar o terceiro lugar nos construtores. Sérgio Pérez pode voltar ao pódio, né? Ele que não vai desde a França e está meio que sob pressão, especialmente pelos desempenhos ruins. E é claro, algum piloto fora desse clube de quem já foi, quem sabe aí Daniel Ricciardo se recuperando, a Ferrari, quem sabe com Charles Leclerc ou Carlos Sainz. Muito interessante ver, porque eu acho que a gente realmente tem uma disputa aberta a respeito disso no fim de semana. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Peço a vocês que se inscrevam nos nossos dois canais, no canal principal e no GP2, também nos nossos canais no Dailymotion, na Twitch e nas nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Pinterest, absolutamente todas. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima.